todos. Boa noite. Estamos dando início a mais essa atividade na noite de hoje. Eu convido a todos que possamos fazer uma prece, fechando os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade, por mais esta noite que nos é concedida, estarmos aqui novamente reunidos entre amigos deste plano, do outro plano da vida, que todos nós que estamos aqui viemos em busca de algo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, que possamos sentir as inspirações vindas dos propósitos do Mestre Divino para nos ajudar a compreender as lições que vamos passar esta noite e que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Permitir, Senhor, que os teus propósitos possam visitar todos aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje, todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, que cada um possa sentir o conforto da sua presença, assim como todos nós estamos sentindo neste momento. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade da noite. Ser conosco, que assim seja. Os internautas. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham também. Hoje nós vamos falar sobre, pelas obras do livro Fonte Viva, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Para quem tem o livro, é a lição número 24. E Emmanuel começa com a seguinte frase: e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Quem disse essa frase foi Paulo, está na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E Emmanuel, em cima dessa frase, vai nos ajudar a entender melhor o que é que Paulo quis dizer com esta frase. Ter em grande estima e amor por causa da obra de cada um. Lógico, quando a gente fala em obra, são coisas construtivas, né? Porque ali fora a gente vê um monte de obra, muitas obras, né? Que não tem nada de valor construtivo, muito pelo contrário, são mais destrutivas do que construtivas. Agora, todas as nossas obras, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, aonde nós estivermos, as nossas obras podem ser construtivas ou podem ser destrutivas, inclusive nos nossos ofícios. Eu separei aqui alguns ofícios, por exemplo, um médico, um músico, um pintor, um oleiro. Sintam-se cada um chamados no seu ofício, porque cada um de nós temos as nossas profissões e nós aqui não estamos querendo desmerecer ninguém. Desde aquela profissão mais vulgar, mais simples, aquela mais alta, que tem mais estudos, todas têm o mesmo valor perante as leis divinas. Ninguém é mais importante do que ninguém. Então, dentro da sua área de atividade, cada um pode ser um bom médico ou um mau médico, um bom advogado ou um mau advogado, um bom faxineiro ou um mau faxineiro. Enfim, todos nós podemos, em cima daquilo que nós fazermos com amor, com carinho, ou fazermos com violência. E é nesse sentido que Emmanuel vai discorrendo o texto desta noite. Então, pelas obras, Emmanuel começa assim: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Qual que é a nossa luta cotidiana? É a nossa luta do nosso dia a dia. Todos os dias, a partir do momento que a gente desperta, acorda, né, nesse corpo, nós temos uma luta diária. Nós temos um monte de conflitos, um monte de dificuldades, um monte de alegrias. E
como que é essa nossa luta cotidiana? Como que nós reagimos a cada situação, a cada desafio, a cada problema? Será que nós agimos com bondade, procurando vencer aquela situação da melhor forma possível, ou só sabemos reclamar? Reclamamos de tudo. Então, por isso que Emmanuel está dizendo que é muito importante essa luta cotidiana nossa. Então, pelas nossas obras, pelo modo de a gente fazer as coisas, a importância do nosso dia a dia, da nossa luta. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E é essa diferença que faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda um com o outro. Porque se todos nós fôssemos iguais, nós não aprenderíamos. São todos iguais. Todos gostam do branco ou do azul. Não precisaria ter outras cores, né? Então todos nós somos diferentes. E essas diferenças é que faz com que a gente aprenda o que é certo, o que é errado. Quando a gente vê um companheiro nosso ou uma companheira fazer alguma coisa que desagrada na gente, o que a gente tem que tomar isso como lição? De não fazer também, porque a gente sabe que aquela atitude, se desagrada para a gente, o que se a gente fizer também vai desagradar para alguém. Então, quando a gente vê alguma coisa errada no outro, a gente evita de fazer. Quando a gente vê o outro fazendo alguma coisa que a gente vê que é agradável, a gente procura copiar. Porque às vezes a gente não tem a capacidade, né, a condição de criar, mas nós temos que ter a humildade de copiar. Então vamos copiar atitudes boas, coisas boas. As adversidades nos ajudam a entender o lado de muitas outras coisas. É muito importante essas adversidades para que elas não levem nós nos caminhos da perdição. Porque a gente vê a perversidade, as coisas ruins, mas não temos que compactuar com elas. Nós vemos hoje, principalmente nessa época aqui, época de muita política, muita desavença entre as pessoas, entre grupos, entre familiares, entre amigos. Para quê? Somos todos filhos de Deus, somos todos seres humanos. Ninguém tem que pensar igual eu penso, ninguém tem que pensar igual cada um pensa. Nós temos que respeitar a opinião dos outros. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Então, deixar o nosso lado, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, respeitar os nossos companheiros que não pensam como a gente, que não têm a mesma fé nossa. Quer dizer que nós temos que respeitar só aqueles que são espíritas, aqueles que são católicos, que são evangélicos, que são umbandistas, ou que seja de qualquer outra religião. Somos todos irmãos. Nós temos que respeitar. Nós temos que aceitar a fé de cada um, a condição de cada um. Nunca discutir, nunca brigar com ninguém, nem por isso, nem por nada. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem o seu time de futebol, cada um tem sua religião, cada um tem seu político, cada um tem o seu, e cada um procure respeitar o outro para que não haja discordância e nem desavença. O que é mais importante que ele diz aqui nessa frase? O finalzinho da frase diz assim: mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum.
Nós precisamos buscar o bem comum de cada um de nós, nos respeitando. Até porque nós não sabemos quem é o mais certo e quem é o mais errado. E Emmanuel continua. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Monturo é um monte de lixo ou esterco. Não podemos gostar das pessoas somente pela beleza física. Muitas pessoas que menos nos simpatizamos é as que mais nos trazem informações, é as que mais, muitas vezes, nos ensinam, trazem maiores oportunidades de aprendizado. Até porque, gente, tudo cai. Enquanto a gente é mais novo, tá tudo lá, cabelinho preto, tudo em perto, né? Depois a vida vai passando. O cabelo vão branqueando, outros vão caindo, e a pele vai enrugando, tudo vai caindo. Nós não vamos levar nada daqui. Até o nosso corpo vai ficar aqui. O que nós vamos levar? As coisas boas que a gente fez e as coisas ruins que nós fazemos. Nós viemos aqui no mundo para a gente levar muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porque a gente vem aqui, não aqui a passeio. Nós estamos aqui para eliminar as nossas mazelas, os nossos defeitos. Então, quanto mais coisa ruim a gente se libertar, mais coisas boas a gente vai levar quando a gente partir desta encarnação, desta vida. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Como a gente disse que tudo cai, tudo passa, amanhã depois a pessoa pode perder a fala, pode dar um AVC, alguma coisa e perder essa fala. E se a gente estima alguém só porque ele fala bonito, amanhã depois ele não fala mais bonito, então já não é mais meu amigo, é meu inimigo? Não tem nada a ver, né? Então, nós não podemos gostar de uma pessoa só porque ela fala bonito. Há outras qualidades nessa pessoa, não é só falar bonito, não é só a beleza física. As pessoas têm muitas qualidades. Então, estimar uma pessoa pelo que ela é, cai também por água abaixo. Nós não podemos estimar uma pessoa só porque ela tem uma formação acadêmica, só porque o outro, coitado, que não tem essa formação, então a gente não estima. É ser muito pobre de espírito. É ser muito pobre mesmo, ser muito mesquinho. Todos são seres humanos. Todos nós somos formados da mesma matéria. Ninguém tem um sangue um pouco mais vermelho que o outro, um pouco menos. Todos têm o mesmo corpo de carne, o mesmo sangue, muda o quê? Um pouquinho a cor, mas todos são feitos da mesma matéria. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. Cuidado com as pessoas que nos obedeçam cegamente. Perigoso isso. Porque se nós errarmos, nós estaremos levando essas pessoas também ao erro. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com os religiosos que dizem ter a verdade absoluta. Essa verdade ninguém tem, ela é absoluta. Kardec nos ensina a usar a razão. Deus nos deu a inteligência para nós pensarmos. Nós precisamos pensar. Nós precisamos colocar a nossa mente para funcionar. Por isso que Kardec nos ensina a ter a fé raciocinada. Ninguém tem que acreditar naquilo que eu estou falando. Mas leia o que está escrito, pegue a Bíblia, leia, tente interpretar ela, estudar. Não é acreditar nela, é estudar ela. É saber o que ela está querendo dizer. Para isso que Deus nos deu a inteligência. Senão ele faria nós como uma máquina, como um robô. Não precisaria de nada, a gente não precisaria pensar. Então se ele deu a inteligência para nós, é que para nós a utilizarmos. É imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Aperfeiçoar o modo de ver e de sentir
para que possamos buscar em nossos semelhantes as qualidades que precisamos que faltam em nós. Porque quando nós buscamos olhar as qualidades dos outros, ou a gente aperfeiçoa a nossa, ou a gente melhora, corrige a nossa. Ou a gente aperfeiçoa a nossa qualidade, melhora ela, ou a gente corrige uma qualidade nossa que está errada. Então é muito importante a gente olhar as qualidades dos outros. Mas isso aí é a coisa que a gente menos olha. A gente olha sempre os defeitos, né? Fulano fala de fulano, o outro fala mal do outro. Então a gente olha sempre os defeitos. Não é assim. Nós precisamos aprender a olhar as qualidades. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Buscar sempre os bons exemplos, ser bom exemplo para as outras pessoas, para que a gente possa contribuir com o nosso Pai Celestial, mostrando os exemplos, os ensinamentos. Eu vou citar aqui alguns semelhantes que nos deixaram marcas aqui no nosso plano, porque todos nós deixamos marcas, né? É isso que é importante cada um de nós, é que quando nós formos embora, que as nossas marcas sejam boas, que quando a gente for embora, alguém tenha saudade daquilo que a gente fez. Não é saudade, aquela saudade de desejar a pessoa, mas aquela saudade que é, puxa, fulano fazia isso com tanto carinho, eu vou tentar fazer igual, ou melhor, né? Porque ninguém é insubstituível. Então, alguns semelhantes que nos deixaram marca. Chico Xavier, todos conhecem. Madre Teresa de Calcutá, todos já ouviram falar. Irmã Dulce, São Francisco, Santo Agostinho, São Paulo, que Emmanuel separou aqui numa frase, e tantos outros, que se a gente for elencar tantos espíritos nobres que encarnaram aqui no nosso plano e que nos deixaram tanta coisa boa para nós, só não aprende quem não quer. Então nós temos todas as oportunidades para que nós possamos aprender. Então toda essa lição está no livro Fonte Viva, na lição 24. E já que nós estamos falando de obras, eu vou passar aqui a parábola do bom samaritano, que é uma parábola bíblica, né, contada por Jesus, e ela nos ilustra bastante as situações dessas pessoas que passam por essa parábola. Então, essa parábola está em Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 35 na Bíblia. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, após despojá-lo de tudo, espancaram, deixando-o moribundo à margem da estrada. Essa parábola nos mostra 3 figuras, só nessa primeira parte aqui do nosso texto. Essa primeira figura aqui são salteadores. O que eles fizeram? Uma pessoa caiu na mão desses salteadores, ele bateu, machucou, deixou ali moribundo. Qual é a obra desse salteador? Não precisa nem falar, né? São obras muito más, muito maldosas, né? Que machucaram uma outra pessoa. Será que no nosso mundo, hoje em dia, nós vemos isso? Com certeza, né? Ainda tem isso ainda no nosso mundo. Coincidentemente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Esse sacerdote viu a situação daquela pessoa caída, quase morta ali, e passou de largo, não fez nada. O que ele fez? Fez uma obra má? Bateu nele? Não, não é uma obra má, mas ajudou? Também não. Ele ficou ali alheio àquela situação. Poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Logo a seguir descia um levita,
cujo procedimento não foi diferente daquele sacerdote. Então o levita também passou de largo, não fez nada para aquela pessoa que estava ali machucada. Na época, mais ou menos 2000 anos atrás, os levitas e os sacerdotes eram religiosos e se julgavam zelosos e cumpridores da lei. Então eles se achavam o máximo, né? Eles entendiam a lei e eles se achavam os mais zelosos de todos. Entretanto, dentro em pouco, surge um samaritano, que vendo-o naquele estado deplorável, moveu-se de íntima compaixão e, descendo de sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria, onde continuou a cuidar dele. O samaritano, quando comparado ao sacerdote e o levita, era considerado um herege ou apóstata. E ele não se limitou a ajudar aquela pessoa, não se limitou a procurar, da melhor forma, ajudá-lo. Herege é a pessoa que foge, que professa uma doutrina diferente daquilo que o povo naquela época professava, uma doutrina diferente. E apóstata é um abandono público de uma religião, ou seja, quando todo mundo segue determinada religião, ele abandona aquilo. Então, nos nossos dias de hoje, eu diria que o samaritano é um ateu, porque ele não seguia nenhuma religião, mas ele ali foi quem que praticou uma boa ação, uma boa obra. Foi o samaritano. Não tinha nenhuma religião, mas ajudou. Tendo que partir no dia seguinte, deu os 2 dinheiros ao hospedeiro, recomendando-lhe que continuasse a dar-lhe assistência, prontificando-se a pagar em sua volta tudo aquilo que excedesse a importância deixada. Então ele não se preocupou e falou assim: eu vou cuidar, já fiz minha parte, pus ele, acomodei. Não. Se precisar de mais alguma coisa, falou para o hospedeiro, cuide dele. Quando eu voltar, eu vou ressarcir os gastos que for necessário. Mas esse aqui é um irmão meu, eu quero que ele se restabeleça, eu vou procurar fazer o melhor por ele. Então essa é uma passagem bíblica que nos mostra as boas obras. Quem não fez obra nenhuma, não fez nem boa, nem ruim, e quem fez a obra boa, que foi o samaritano. Existem outras passagens bíblicas também que nos relatam de obras. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Muitas vezes a gente quer ser humilde, Então, a gente não quer se aparecer. Jesus aqui não está mandando ninguém se aparecer, mas quer que você realize boas obras, para que outras pessoas também vejam essas boas obras, para que elas também façam. Agora, você nunca pode usar esse intuito de se aparecer, de se vangloriar por causa disso. Faça com humildade. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, quando alguém vê a gente fazer alguma coisa boa, ela também se estimula. Quem sabe ela começa a fazer também algo de bom. Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós sabemos que a retribuição ela é automática. Jesus disse isso porque na época era necessário para um povo grosseiro, e nós que acreditamos na reencarnação, a gente com certeza estaria reencarnado lá e não teríamos os conhecimentos que nós temos hoje. Assim mesmo, estamos muito longe de conhecer tudo. Então era muito difícil a gente entender as palavras de Jesus. Mas cada um de nós colhemos daquilo que nós plantamos. E a cada coisa boa que a gente faz,
nós cobrimos um monte de coisas ruins que nós fazemos. Como disse Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, um ato nosso de bondade, alguma coisa boa que a gente faz, a gente acaba pagando 2, 3 pecados que nós fizemos lá atrás. Isso não significa que a gente continue pecando, né? Ah, já que eu paguei, então eu vou pecar mais. Quanto menos, melhor. A gente precisa ir quitando essa duplicata nossa, esse débito nosso. Tiago também diz: verificais que uma pessoa é justificada pelas obras e não só pela fé. Então, nós vimos lá atrás, na parábola, que tinham 2 lá que tinham fé e não fizeram nada. O outro não tinha fé e fez alguma coisa. Né? Ainda em Tiago, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tem fé? Faça a obra, que aí a fé fica mais robusta. É pelas obras que a fé se consuma e é pela fé que se produzem boas obras. Fé e obras juntas são mais fortalecidas, mais produtivas. O samaritano que o diga, né? Não tinha fé, mas teve as obras. Obras não significam somente coisas materiais, porque se você não tiver coisas materiais, como que você vai ajudar? Eu sou tão pobre que eu não posso ajudar, então eu não posso fazer nada? Lógico que posso. Mas também as espirituais, como a prece, os estudos doutrinários, palestras, os trabalhos mediúnicos, uma fala, um ouvido, um olhar, ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Tem diversas maneiras de a gente praticar boas obras. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente conhece as pessoas pelo fruto que cada uma produz. Nenhuma árvore será considerada amada pela sua aparência, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nós, como espíritos encarnados ou não, seremos reconhecidos pelos nossos frutos, ou seja, pelas nossas obras, por cada coisa que a gente possa construir de bom para o nosso benefício ou daqueles que compartilham conosco a presente jornada. Todas as nossas atitudes, serão avaliadas, julgadas futuramente pelo pior juiz que se pode enfrentar. Quem será esse juiz? A nossa própria consciência. Esse é o nosso juiz. Quantas coisas que a gente, hoje, depois de passar uma determinada idade, a gente olha para o nosso passado e fala assim: puxa vida, eu me arrependi de ter feito determinadas coisas lá atrás. E não é uma, não. Várias coisas. Né? Quantas coisas a gente se arrepende de ter feito. Então, isso está aqui na nossa consciência. Marcou, a gente não esquece. A única forma de a gente quitar essa nossa dívida é procurar fazer diferente a partir de então. A gente pode mudar o que nós fizemos lá atrás? Não. Mas nós podemos mudar o que nós vamos fazer para frente? Com certeza. Isso nós podemos mudar. Então, um homem que, passando pela rua, jogou uma moeda dentro do chapéu de um mendigo, certamente praticou uma boa obra. Se ao chegar em casa, com a desculpa de ter lhe faltado a paciência, ofendeu a esposa, a mãe, porque o jantar não estava pronto, ou agrediu o seu filho por futilidades, comprometeu o mérito da boa ação. Não adiantou nada fazer aquilo, se imediatamente você já começa a fazer obras más na sua vida. É importante uma constância, é importante a gente estar sempre fazendo as boas obras. Bem, era isso que eu tinha que passar essa noite sobre esse texto de Emmanuel. Eu espero que tenham entendido. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é os passos. A gente pede que enquanto aguardemos